Eu estava até conferindo a tabela aqui, na verdade ele está só na frente do Santo André, né, 1 ponto, tem 3 pontos, o Santo André tem 2, sendo que o Santo André joga hoje com o Mirassol. Se o Santo André ganhar hoje, do Mirassol, o Corinthians passa a ser lanterna do Campeonato Paulista. Não sei que eu esteja, se a produção quiser tiver algum dado aqui errado, mas pelo que eu vi aqui é isso, né. Ele seria lanterna do Campeonato Paulista. Então eu acho que isso já dá toda a dimensão do tamanho do buraco que o Corinthians se montou, se enfiou, né. E obviamente não é culpa do Kozlowski, que estava lá como interino, e nem vai ser culpa do Antônio Oliveira. E, no caso o Mano Menezes tem alguma culpa, mas também não é o principal culpado nessa questão, é a confusão que foi armada no Corinthians pela atual diretoria, e também o cenário caótico que foi deixado pela anterior. Então eles são os principais responsáveis pelo Corinthians estar onde está. Foi desmontado um time e remontado sem não, nem acho que tem algumas contratações boas ali no meio dessa zona, mas enfim, tudo feito a afogadilho, sem planejamento, com um monte de promessa descabida, e agora você chega numa situação que esse aí é a consequência de tudo que foi feito anteriormente. As pessoas acham que não tem consequência, ficar falando: "Ah, acabou a farra, vamos contratar o Gabigol, não sei o quê", quando você tem que planejar um time de futebol e a consequência está aí, o Corinthians é o penúltimo e pode virar lanterna do Campeonato Paulista com 20 times. Pode se recuperar para o restante do ano? Eventualmente o Antônio Oliveira é um bom técnico, tem alguns bons jogadores aí, pode ser que a gente veja um cenário mais para frente melhor, mas hoje, o que aconteceu ontem, o jogo nem foi, assim, um massacre do Santos, né, e lembrando, o Santos também se remontou o time inteiro como o Corinthians, mas de uma forma muito mais organizada, e por isso tem uma campanha de 15 pontos aí em 18 possíveis, né. E aí a consequência foi essa, um time organizado, é aquela coisa, o time organizado ele não precisa ser nem brilhante, quando ele pega uma zona do outro lado, ele joga o jogo dele e naturalmente a coisa se encaminha para uma vitória, no caso com esse gol do João Smith aí de escanteio. Teve um pênalti para o Corinthians, que o Corinthians está reclamando aí no Maicon, que eu acho até que o Corinthians tem razão, teve um chute por baixo da perna do Maicon, mas assim, isso não muda o cenário de que é um caos, quinta derrota, e que o time faz muito pouco e o técnico interino está sendo realista. Não tem o que falar, é isso. É lutar para não cair no Paulista e depois se armar minimamente para fazer um Campeonato Brasileiro decente. Eu acho que é essa a perspectiva do Corinthians. E parar com essas maluquices, né. Ter que começar a ver as contas do clube para tentar organizar as contas do clube e a direção dar um mínimo de tranquilidade, sem fanfarronice, para quem vai trabalhar, no caso Antônio Oliveira, para criar um ambiente de time de futebol sem esse show business do lado aí, e você construir um time que faça uma temporada melhor. Tem uma coisa de urgência, que é sair da zona de rebaixamento, e pensar a longo prazo no brasileiro para não entrar nesse mesmo, problema, digamos assim. A situação do Corinthians é a seguinte: o Corinthians é o penúltimo colocado, o Santo André joga hoje. Se o Santo André vencer, o Corinthians vira o último colocado do Campeonato Paulista. Olha que loucura, Alícia. E faltam 6 jogos para o Corinthians: a Portuguesa em casa, o Botafogo de Ribeirão Preto fora, o Palmeiras fora, ou seja, tem mais um clássico ainda, a Ponte Preta em casa, o próprio Santo André que está lutando com ele contra a Lanternas em casa, e o Água Santa fora. São esses os 6 jogos do Corinthians daqui para diante, ô Alícia. Mas a gente pode falar do Corinthians e também do Santos, que afinal caiu para a Série B, terra arrasada, dívidas, não tem receita, e agora o que vai acontecer? Conseguiu se ajustar minimamente de um jeito mais rápido que o Corinthians, inclusive com os jogadores que estavam no Corinthians, caso do Gil, caso do Juliano, que ontem nem jogou. Pois é, Tirone, aí que loucura a gente estar nesse momento do campeonato, né, na metade da primeira fase, falando da reestruturação, né, bem-sucedida do Santos, que praticamente não tem de onde tirar dinheiro, e falando de um caos absoluto no Corinthians, que começou o ano com uma nova diretoria, falando, né, em renovação, em acabou a farra, como disse o Rodrigo, que tem todo o dinheiro do mundo, embora também tenha todas as dívidas do mundo, mas que não consegue organizar a sua casa, né? O caos do Corinthians começa na diretoria, passa pelo emocional, passa pelo fator técnico, chega dentro de campo
e passa por uma irresponsabilidade financeira, né, que deixou o Corinthians com essa fama de mal pagador no mercado. Para falar do Santos, né, que também teve aí as suas, né, bagunças, essa história do Carille com o time japonês, que também é uma loucura, mas o Santos olhou para o seu planejamento, o Carille fez o seu planejamento, dizendo o seguinte: agora a gente precisa montar um time em que todo mundo esteja disposto a batalhar na Série B. A gente hoje é um time de Série B, vamos todo mundo abraçar o projeto e seguir em frente, porque não tem nada pior do que cair para a Série B para um clube do tamanho do Santos, mas agora tem um foco muito claro, que é subir. Né? E a torcida, por mais que ontem ainda mantivesse o seu protesto com as faixas ali de ponta cabeça, a torcida incentivou muito o clube ontem. Então, o Santos dá amostras de ter um time forte, né? E aí vale pensar que ao longo do ano o Santos vai enfrentar adversários muito menores, né, do que enfrentou agora o Palmeiras e ontem o Corinthians. Então, a esperança para a torcida do Santos é muito boa. E o resultado, considerando o que o Santos tinha, né, financeiramente disponível, ele é bastante bom. No caso do Corinthians, para mim, a expressão do Cássio na entrevista coletiva depois do jogo, ela diz tudo. Você pode tirar o som na entrevista, não precisa nem ouvir o que ele falou, é só ver a cara do Cássio. A gente até mostrou uma das fotos aqui, que é a reação dele no gol do Santos, no gol do João Schmidt, também ela expressa muito claramente isso, o desespero do Cássio, porque ele não consegue. É uma falha de marcação grave, o João sobe sozinho, né? É um lance de bola parada. O Corinthians tem outros lances bizarros durante o jogo na defesa. As pouquíssimas vezes que a bola chegou, né, ou para o Pedro Raul e depois para o Yuri Alberto, não conseguiram finalizar com eficiência. E aí tem um outro fator sobre o primeiro tempo que fala muito sobre esse Corinthians e o tanto que esse Corinthians é inofensivo. No primeiro tempo, o Pedro Raul tocou na bola 9 vezes e o Cássio tocou na bola 18 vezes. Então, o Cássio trabalhou muito, foi certamente o melhor jogador do Corinthians na partida de ontem, e tá muito, né? Ele que é talvez um dos maiores jogadores, se não o maior jogador da história do clube, com a história que construiu, está vendo um time completamente desmantelado. Então, o principal desafio do Antônio Oliveira quando ele chegar vai ser transformar esse grupo que ele encontrar num time. O Corinthians hoje não é um time. Não é que o Corinthians é um time ruim. O Corinthians não é um time. Não tem criação de jogada, não tem solidez defensiva, não tem nenhuma capacidade de oferecer perigo no ataque. Então, esse choque de realidade, falando sobre a fuga do rebaixamento, mais do que admitir a derrota, ele é uma realidade estatística, ele é uma realidade matemática. O Corinthians chega à metade da primeira fase do campeonato com 3 pontos em 18 possíveis. E aí a gente olha para a tabela do Corinthians e tanto faz quem o Corinthians vai pegar, porque o Corinthians está perdendo de todo mundo. O Corinthians está perdendo de time grande, está perdendo de time pequeno, está perdendo em casa, está perdendo fora de casa. Então, hoje não dá nem para dizer a tabela é boa ou é ruim para o Corinthians, porque o Corinthians é tão ruim que a tabela se torna irrelevante. Então, a chegada do Antônio Oliveira, que também depende da outra pataquada do Corinthians, que é fazer a contratação sem resolver a saída do Mano Menezes. Então, a gente não tem uma garantia de quando o Antônio Oliveira consegue começar, de fato, a trabalhar oficialmente, porque depende do acerto do Corinthians com o Mano, que, né, não tem nenhum interesse, provavelmente, em facilitar a vida do Corinthians, dada a demissão sumária depois de 4 jogos. Então, é muito triste e é muito preocupante. A torcida do Corinthians ontem tem toda a razão de reclamar, para mim, da não marcação do pênalti, mas o problema do Corinthians não é o VAR. O problema do Corinthians é que o Corinthians não tem um time hoje nem para disputar campeonato paulista. Então, é pensar seriamente nesse trabalho, olhando para frente, porque o que o Corinthians demonstra hoje, nesse início de ano, tanto dentro de campo quanto fora de campo, é para deixar o torcedor e a torcedora muito preocupados para o Campeonato Brasileiro. Tem mais um dado muito preocupante sobre o Corinthians, ele foi a 5ª derrota consecutiva. A última vez que o Corinthians tinha perdido 5 jogos seguidos foi na campanha do rebaixamento do Brasileiro, em 2007, a última vez que o Corinthians tinha perdido 5 vezes seguidamente. Mesmo diretor, né? Com o mesmo diretor, o Bobão, Rubens né? Gomes, o homem que disse que acabou a farra, ele mesmo. Para a gente fechar o assunto
Corinthians, o Rubens, o Rubens não, o Rodrigo, a Alice acabou de falar sobre o Cássio, né? Do desespero do Cássio. É curioso que, dentro dos grupos corintianos de torcedores, todo mundo quer a aposentadoria do Cássio. Está respingando até nele, o maior ídolo do Corinthians. Não dá mais, tem que trocar o goleiro. Colocando parte da responsabilidade por esse momento muito ruim também ao Cássio, o que me parece maluco, né? E agora está chegando aí o Antônio Oliveira. A gente teve a discussão ontem no fim de papo, que aliás as pessoas estavam muito te alfinetando ontem, Tirone, A mim? Marília, Danilo e tal. Na brincadeira ali. Mas aí, o que estava sendo falado era que o Cássio tem uma dificuldade no início de temporada de entrar no ritmo. Isso já foi constatado até de forma fisiológica e tal. Eu não sei exatamente qual é a gente vê muito desânimo do Cássio quando as bolas entram, e ele hoje tem 36 anos, em algum momento vai começar a acontecer com o Corinthians o que aconteceu lá atrás com o São Paulo, de você ter a discussão do maior ídolo e o goleiro, o jogador histórico e tal, que em algum momento ele vai deixar de ser o goleiro que era incrível, que resolvia todos os seus problemas e tal, e vai começar a falhar, e você vai ter que discutir a substituição dele. Eu não sei se é agora, acho muito cedo, justamente por causa desse início de temporada, que ele às vezes demora de pegar o ritmo e tal, mas em algum momento isso vai acontecer, como aconteceu com o Rogério. Você lembra que quando o Rogério... Você lembra, Benete, né? Às vezes ele sofria um frango, assim, um negócio, aí a torcida ficava até meio constrangida de criticar o Rogério, mas começou a chegar um momento que ela via que já não estava dando para o Rogério. A frase Até não ele tem mesmo crédito, até que o crédito acabou, né? Tinha uma hora que não tinha mais crédito. Vai ficar o quê? O crédito, perderam o campeonato inteiro com o crédito. Mas eu não estou dizendo que o Cássio está nesse momento, ainda não acho que tem esses dados para a gente para gerar essa conclusão. Ele tem 36 anos, o Fábio está no gol do Fluminense, tem 40 anos e está em grande forma, 41, eu acho, já virou os 40 anos. Exatamente. O Fábio é tão interminável que a gente já nem sabe mais a idade dele, né? Mas passou dos 40. 43 anos, acabei de ver aqui. 43, exatamente. E reaprendeu a andar com o pé, jogar com o pé com o Fernando Diniz. Você vê que nunca é tarde para você aprender as coisas no futebol. Então, enfim, eu acho que algum momento vai ter essa discussão do Cássio, mas não sei se é agora. Acho que é muito cedo da temporada. O que a gente vê é que cada vez que entra a bola no gol do Corinthians, ele tá com uma cara desanimada, ele olha e fala, tipo, de novo, exatamente. Né? Você percebe isso nele, né? Isso é a coisa que dá para perceber. Se ele vai ser uma questão também. O Corinthians tem um bom goleiro reserva, né? O Carlos Miguel. Aí a gente vai ter que ver durante a temporada. Acho cedo ainda para chegar a essa conclusão.